Depoimento Leonides Aparecida Vieira, Oficina Memória Oral, São Paulo, 13/10/92, entrevistadora Rosa Maria. Fita número 11, depoimento número 20. Boa tarde. Boa tarde. Dona Leonides, vamos começando a senhora dizendo o seu nome, o local de nascimento, e data de nascimento seu, de seus pais e dos seus avós, em nome dos seus pais e em nome dos seus avós. Meu nome é Leonides Aparecida Vieira, nasci em 5 de setembro de 1926. Nasci em Botelhos, Minas Gerais. Minha mãe também nasceu em Botelhos. Ela nasceu no dia 27 de setembro, o ano não me recordo. Foi em 1897. O meu pai nasceu no dia 8 de fevereiro. Meu pai eu não me recordo o ano. Meus avós, os pais de meu pai, o pai chamava João Tomás e a mãe Ana. E o pai da minha mãe, João Pedro, e a mãe Mariana. E eles nasceram aonde, os pais de seus pais? Meu pai e os pais deles em Alfenas, Minas Gerais. E os pais da minha mãe em Botelhos, Minas Gerais. Minha mãe também. Então vamos falar um pouco assim da sua infância. Minha infância foi maravilhosa. Eu nasci na fazenda e vivi na fazenda, estudava interna. E foi uma coisa maravilhosa. Meus pais foram muito legais, nunca deram um grito comigo, nunca deram um tapa, foram assim, na base da conversa. É aquela brincadeira na fazenda, né? Então me fala um pouco dessa fazenda. Bom, a fazenda é lá em Minas, Ribeirão Pequeno. É lá em Minas. Na realidade, eu nasci em Cabo Verde, porque a sede da fazenda é no município de Cabo Verde. Mas meus pais tinham casa em Botelhos, a gente frequentava Botelhos e fui registrada lá. A fazenda está lá até hoje, só que agora está abandonada. Pertence à família ainda? Pertence à família. Agora, eu não tenho mais parte, que houve um retrocesso na minha vida, então não tenho mais ligação nenhuma na fazenda. Mas a fazenda todinha ainda é de meus irmãos. Que meus pais já são falecidos. Então, meu brinquedo predileto é brincar na enxurrada. Adoro água, tomar chuva. Quando eu estou voltando para casa, eu costumo deixar o guarda-chuva na bolsa e vou naquela chuva. E em criança, o que eu mais gostava era de tomar chuva, brincar na enxurrada. E que outras brincadeiras vocês tinham lá na fazenda? A gente brincava com as meninas lá, costumava dizer camarada, dos funcionários lá da fazenda. Brincava de casinha, montava uma casinha embaixo de uma árvore, depois mudava, fazia fogão. Eu gosto mesmo de mexer na terra. E brincava de dentista nos galhos das árvores, andava muito a cavalo, eram essas coisas. E com as primas também, as meninas dos fazendeiros. Porque na fazenda a gente costuma visitar muito, ir a cavalo, né? Visitar os vizinhos, as tias, e assim, as brincadeiras eram essas. E a senhora ficou até quando nessa fazenda? Lá eu fiquei até me casar. Bom, eu estudei interna, né? Mas vivi lá até me casar. Me casei, morei em fazenda também, na parte que era minha. E depois eu fui morar em Botelhos. E de lá fui para Poços de Caldas, de Poços de Caldas vim para cá. Aí houve um retrocesso muito grande na minha vida. Aí fiquei sem as terras e separei de meu marido. E fiquei com os filhos. Deixei aqui em São Paulo um filho de 15 anos, sozinho. E aí minha vida foi muito tumultuada. Aí voltei para minha terra. De lá fui para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 4 filhos. Um ficou em São Paulo. E lá a minha filha mais velha se casou lá. Aí eu fui para o Prato, uma cidadezinha lá perto, com os outros 3 filhos mais novos.
Mas vamos falar um pouco da sua escola. Minha escola, estudei em 3 escolas. O primário eu fiz em Botelhos. Era um colégio misto, os diretores eram italianos. Então, aquela vidinha, aquela rotina de internato, né? Era um internato. E a cavalo da fazenda lá eram, agora não sei, falava 3 léguas, eu não sei quantos quilômetros é isso. Dá 12, cada légua tem 6 quilômetros. Então, a gente ia a cavalo. Depois meu pai comprou carro, fez estrada de lá e melhorou a estrada. Então meu pai comprou carro, aí passei a ir de carro depois, ônibus. E de Botelhos eu fui para Poços de Caldas, também interna, né? E depois eu fiz o curso normal em Alfenas. Interna também? Interno, tudo interno. Mas conta um pouco dessa vida de internato, como era? A vida de internato. Bom, em Botelhos não eram freiras, né? Depois a vida de internato de freira, até carta que os pais da gente escreviam, que a gente escrevia para os pais, as irmãs liam. Agora, a gente sempre dá um jeitinho, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho. A gente escrevia para os namorados. Uma colega externa levava a carta, punha no correio, dava o endereço da colega, trazia as cartas. Na hora de entrar na sala de aula, bastava a colega olhar para a gente já sabia que tinha carta. Ai, que aflição. Esperar uma oportunidade de passar dentro do caderno. E o medo? Se as irmãs pegassem uma carta dessas, eu e minha colega seriam expulsas do colégio. Chamariam os pais, a gente seria expulsa, sabe? Eu tudo bem, assumiria, mas a preocupação maior era com a colega. Você vê que essa colega arriscou muito, né? Sempre tinha umas que recusavam, mas sempre tinha umas. E era assim. Aos domingos a gente saía para passear na cidade, mas com as irmãs, tudo em fila, né? E os moços sabiam, a hora das internas saírem, ficavam todos nas esquinas lá, olhando a gente, né? Os namoradinhos, que de vez em quando a gente saía com os pais lá na cidade para passear, né? Assim, saía com os pais, então arrumava os namoradinhos, né? E era desse jeito o internato. E quando fez o normal? Aí eu terminei o normal, aí fui para a fazenda, ficar com meus pais. E depois, eu queria continuar a estudar, eu queria fazer farmácia. Mas aí resolvi me casar, né? Vamos falar um pouco desse seu casamento. O casamento não tem muito o que falar, não. Não? Não tem, porque foi um casamento, sei lá. É melhor, eu prefiro não falar. Me diz uma coisa, na fazenda deveria ter muitas festas. Tinha. E quais eram essas festas? Fala dessas festas pra gente. As festas, assim, até que não tinha tanta festa na fazenda, porque a gente morava perto da cidade, a gente ia muito à cidade. Mas tinha reuniões, sim, rezavam muito terço, depois dançavam, cantavam. Me lembro da voz, tinha uns senhores lá, uns moços, cantavam tão bonito. Era assim, era uma vida assim, não era assim muito intensiva, não. A fazenda do meu pai era bastante movimentada, porque tinha o engenho que fazia rapadura, tinha a máquina que limpava o café, o arroz. Então, os fazendeiros levavam o café para limpar, arroz para limpar. E era na fazenda do meu pai que os caminhões iam pegar os capados, os porcos gordos. Então pesava lá, reunia lá que pegava café. A fazenda do meu pai era bastante movimentada mesmo. Tinha aqueles carros de boi, né? Aqueles carretões que falavam, puxava as toras, tudo com os bois, aquela coisa toda. Eu vou voltar a insistir nas festas. Nem as festas juninas não tinham? Tinha, mas não era, lá naquela região não eram assim muito animadas, não. Mas reunia, primeiro rezava o terço para o santo, né? Aquele tempo era Santo Antônio, São João e São Pedro. Era dia santo tudo em junho, né? Isso. 13, 24 e 29 de junho. Então reunia, rezava terço, soltava muito foguete, fazia fogueira. A gente
Mas assim, cantava, brincava ali ao redor das fogueiras. Era sobre isso. Quando você terminou o normal, você disse que voltou para a fazenda. Voltei. Voltou para a fazenda E fiquei, a gente ficava lá. Aquele tempo... Não deu aula? Não, não dei aula. Não dei porque na fazenda e também já pretendia me casar logo. E aquele tempo, as moças faziam enxoval, né? Então adoro bordar. Bordava os lençóis, e camisola de dormir, tudo feito em casa, tudo bordado, roupa de baixo, tudo era feito em casa, bordado. Eu fiquei fazendo enxoval, mas me dediquei mais ao enxoval. E quando você veio para cá? Aqui para São Paulo? Para São Paulo. Eu vim para São Paulo tem 14 anos e meio. É que antigamente, há 28 anos atrás mais ou menos, eu morei 1 ano aqui em São Paulo. Aí foi quando houve um retrocesso na minha vida. Eu saí daqui de São Paulo, saí para passar 1 semana na casa das minhas irmãs, lá em Minas, em Boteiros, e não voltei para minha casa. E estava arrumando, o meu filho tinha providenciado um emprego para o meu filho de 15 anos, que é o segundo, a mais velha é mulher. Como boy de um banco. E ele ficou aí numa pensão como boy, né? Aí eu não voltei, aí fiquei lá em Minas. Isso foi há muitos anos atrás. Aí quando eu vim para São Paulo, porque meu filho mais novo, eu contei isso porque esse meu filho continuou aqui em São Paulo até hoje, esse que ficou com 15 anos. Meu filho mais novo estava na idade de trabalhar e eu morava no Prato, uma cidadezinha no Triângulo Mineiro. Em cidade pequena é difícil emprego. Aí esse filho que já morava aqui em São Paulo, disse se ele quisesse, eu concordasse, eu arrumaria emprego para ele aqui. Vim para ele trabalhar. Estou aqui até hoje, adoro São Paulo. E às vezes fico assim meia partida, com vontade de morar perto da minha filha em Uberlândia, mas aqui eu já tenho meu ambiente, eu adoro São Paulo. Eu acho que se eu for para lá, eu vou ter que começar de novo. Aqui a gente tem as atividades, né? Aqui você mora onde? Eu moro na Rua Major Diogo, na Bela Vista. No Bexiga? Bexiga. Há 14 anos? Há 14 anos que eu moro no Bexiga. E como é que é a sua vida no Bexiga? No Bexiga, eu adoro a minha casa. Adoro. Fim de semana, raramente eu saio. Fico em casa. Eu gosto de plantas, de ouvir música. Então mexo com minhas plantas, ouço música. Gosto muito de bordar. Quando tem tempo, bordo um pouquinho. Agora, durante a semana, eu vou à CM. Vou nadar, vou fazer ginástica. Agora estou fazendo curso de dança aqui. É assim, minha vida. E depois vai ao banco arrumar uma coisa, vai comprar uma coisa. Vou à casa, como hoje, por exemplo, hoje à noite eu vou para a casa do meu filho casado, vou dormir lá. De quando em quando vou à casa do meu filho, às vezes durmo lá. E saio também, vou ao cinema, saio com amigas, amigos. Às vezes vou dançar. E aonde? Eu gosto muito lá da Casa de Portugal, na Liberdade. E já vim aqui nessa rua Três Rios, eu não sei como é que chama ali, tem um lugar. Já vim dançar aí com um amigo, vim 2 vezes aí, na CM. Assim, varia os lugares. Eu adoro dança, música. Vamos voltar um pouco e falar dos filhos. Meus filhos. A mais velha mora em Uberlândia. Ela, há 11 anos, perdeu o marido num acidente. Ela mora com 3 filhos. A mais velha já está com 18 anos, está fazendo curso de Direito, e tem uma de 16 e um de 15. O segundo mora aqui em São Paulo, trabalha no banco. Ele mudou, porque até hoje vou conhecer o apartamento dele. Morava na Rua Teixeira da Silva, agora mora na Rua Caconde. Tem a minha nora, chama-se Aparecida, e tem 2 filhas e um filho. Uma filha de 16 anos, um filho de 15, a outra tem
8 anos. O terceiro mora no Prata, também no Triângulo Mineiro. Tem 3 meninos, 16, 14 e 13 anos. A minha nora chama-se Dolores. Esse trabalha também no banco. E a quarta mora em Assunção. Ela tem 4 filhos. O primeiro, ela casou, depois desquitou. O mais velho é do primeiro marido, está com 17 anos. Morou com ela até o começo do ano. Agora ele veio para o Brasil. Está morando com a minha filha, lá em Uberlândia. E com o segundo marido dela é paraguai. Então, ela tem 2 filhas e um filho com o segundo marido. É uma menina de 10 anos, uma de 4 e um menino de 2 anos. E o mais novo vive comigo, pretende se casar em janeiro. Ele é assessor no deputado estadual, trabalha na Assembleia. A senhora quer falar um pouco desse retrocesso da sua vida? Retrocesso da minha vida. É que a senhora hoje eu acho graça, né? É que a senhora falou tanto, né? Então, falei tanto no retrocesso? Falou tanto assim, quando nós estávamos conversando sobre o retrocesso da sua vida, agora fez menção. Bom, é que de repente eu me vi ser um tostão. Fiquei lá na casa das minhas irmãs, ser um tostão, mas depois um tio dos meus filhos me deu muito apoio, meus irmãos também deram. E depois meus filhos cresceram. E hoje eu tenho uma vida tranquila. Voltei a ser feliz como fui até meus 21 anos. Entende? Hoje eu sou feliz. Tenho minhas amizades e sou feliz. Meus filhos são todos sadios, meus netos, minhas noras. Meu genro faleceu, né? Foi uma grande perda. Mas faz parte da vida. E os outros 2, que a minha filha já se separou, mas eu tenho um neto que é filho dele, é muito importante para mim. Todos são importantes, todos os familiares são muito importantes para mim. Vamos voltar um pouco de novo para a fazenda, porque acho que a fazenda foi uma parte assim, muito importante da sua vida, né? Foi uma parte importantíssima. E deve ter coisas assim para serem faladas ainda, serem contadas ainda da fazenda. Como você morava no interior, não havia médicos? Não. Tinha médico na cidade. Tinha, na cidade. Como que seu pai, como que a sua mãe, como que o pessoal de lá, eles faziam para acudir assim aquelas doenças corriqueiras de criança, machucadura, aqueles problemas que normalmente dá em criança, uma dor de barriga, uma dor de ouvido, o sarampo, a cachumba. Como que era feito? Como que era atendido isso? Bom, o meu pai, naquele tempo era, digamos, seja convênio com o médico da cidade. Então, se era uma coisa simples, dava um chá. Como eu me lembro, eu gripada, indisposta na cama, minha mãe levava leite, ela escaldava a folha de... Como que chama, gente? É uma planta lá, alfavaca. Um cheiro gostoso. Então, punha o leite quente naquela folha, levava no quarto. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela chegava e falava: minha filha, toma esse leite com biscoito feito de polvilho, que fazia biscoito naqueles fornos grandes. O biscoito feito de polvilho. Ela falava: toma que você vai se sentir bem. Agora, se notava que a febre estava mal alta, qualquer coisa, telefonava. Meu pai tinha telefone na fazenda. Telefonava para o médico ia. É estrada de terra, se estava chovendo muito, às vezes ia um cavalo para socorrer o médico, tudo. E assim, de carro, o médico ia de carro. Então a gente, até que assistência médica lá na fazenda que eu morava, a gente tinha um médico, entende? Mas e os chás? Os chás é como eu falei, o leite com a alfavaca. Me lembro se tinha ferida, a mamãe esquentava, ela passava, acendia uma vela, passava a folha do fumo, se não me engano é de fumo,
ela falava que era para desinfetar a folha e punha um azeite de mamona que fazia na fazenda e punha aquela folhinha. Aquilo aliviava. E para dor de barriga? Dor de barriga era chá, né? E qual chá? Aquela plantinha verde. Até eu adoro, eu gosto de coisa amarga. Punha na água do frio que a gente ia tomando, Marcela, acho que é Marcela. Uma plantinha verdinha amarga. Para dor de barriga era aquilo que ela dava. E para cachumba, catapora? Aí chamava o médico, né? Aí passava pomada, essas coisas. E quando tinha dor do óleo? Dor o quê? Dor do óleo. Nos olhos? Isso. Bom, chamava o médico, ele era um clínico geral. Se ele achasse que tinha qualquer coisa que havia necessidade, a gente ia a Campinas, que era o lugar que tinha oculista. Uhum. Porque Poços de Caldas naquela época não tinha, que eu me lembro, não tinha. Porque a gente, em Botelhos, por exemplo, era só o médico, não tinha hospital, não tinha nada. Se dependesse de uma radiografia, se quebrasse uma perna, iria engessar em Poços de Caldas. E quando era vista uma doença mais grave, ia para Campinas. Porque Poços de Caldas é perto de Campinas. E voltando assim à fazenda, que tipo de comida vocês faziam na fazenda? Que tipo de doces eram feitos lá? Doce das frutas, doce de leite, queijo, aquele queijo gostoso, né? E a comida era as coisas da fazenda. Era frango, leitoa, paca. Paca é um bicho do mato. Não sei se você já comeu. Coisa mais gostosa, uma paca nova, é uma delícia. E pato, peru, galinha da Angola. E eram essas coisas. Mandioca, que eu gosto muito. Batata, verdura. E frutas, o meu pai adorava plantar as coisas. Todas as frutas que davam lá naquela região tinha no pomar. E ele fazia enxertos. Hoje tem essas nectarinas. Meu pai fazia esses enxertos, ameixa com pesco e aquelas frutas. E quando a gente chegava do internato, meu pai amarrava pano nas mexericas, nas frutas. E a mamãe fazia aquela porção de doce. Então eu chegava, o papai, minha filha, aquela mexerica. Eu gostava das mexericas que amadureciam na sombra, no meio do pé. Ele ia lá, laranja baiana. Hoje as laranjas baianas não são como aquelas laranjas enormes, muito gostosas. Então eu chegava, comia, às vezes durante a noite acordava, mãe, vomitava, tanto comia. Queria comer tudo. A mamãe mandava doce, frutas no internato. Mas a gente chega, nossa senhora, com saudade. E quando eu voltava a cavalo, quando eu estudei em Botelhos, e quando ia chegando na fazenda, a gente cansada, a hora que avistava a fazenda, a impressão que eu tinha, que o cavalo ia andando e a fazenda ia se afastando. A saudade da mãe, sempre meu pai que ia buscar, né? A saudade da mãe, saudade de casa e já cansar. Puxa, como demorava para chegar. A hora que chegava era tão gostoso. Você poderia falar um pouco dos seus empregos, do seu trabalho? Eu trabalhei pouco tempo aqui no escritório, era recepcionista no escritório de publicidade. O que eu fazia era atender telefone e o controle de fitas. Gostei muito do trabalho. Depois parei, mas eu trabalhei. Houve uma época que eu fiz alguns trabalhos manuais para fora. Sei muito pouco. Hoje eu faço as coisas para mim, sabe? Quatro coisas que eu gosto na minha vida. É água, tomar chuva, nadar e mexer com planta, mexer com a terra, plantar, ver a plantinha crescer, tudo. Agora, a casa que eu moro tem uma área, né? Lá eu pus uns caixotes, plantei verdura, tem vaso com flores. As pombinhas estão dando lá, meu Deus do céu. O dono do armazém trata das pombinhas, então eu falo para ele, se fosse incomodar na sua casa, você não trataria. Incomoda a minha casa. Ele brinca, essa casa é minha, então, né? E é assim que eu ocupo o meu bordo e ouvir música, né?
essa é indispensável. Raramente vejo televisão. Eu estou à procura de um disco, não consigo encontrar. Foi quando eu morei há 28 anos atrás, aqui em São Paulo, era Gilda Lopes, a cantora que eu mais gostei. Eu tinha disco, mas acabei perdendo. Então, e gostava muito do Anísio Silva. Hoje eu gosto muito de vários cantores, o Milton Nascimento. Então eu ponho um disco. Eu não gosto de rádio porque a gente ouve uma música. Se gosta, não pode ouvir de novo. Às vezes eu fico 3 dias ouvindo um disco de um lado só, por causa de determinadas músicas. A música que eu mais gosto é Luz da Ribalta. E ali é assim, sabe? E vários cantores eu gosto. Eu gosto muito de ouvir só que eu não tenho dificuldade para pronunciar o Mir Sater. Uhum. É viola que ele toca, né? Viola. Ai, meu Deus, que coisa linda, tem discos dele. E gosto, as músicas atuais também eu gosto. Gosto das antigas, gosto das atuais, algumas, não todas. Dona Leonides, um sonho seu, Muitos já realizaram, né? mas e um que hoje não foi realizado? Ah, tem sonho particular que eu não vou falar, né? Deixa eu pensar. Bom, um sonho, a gente sonha, eu com 5 filhos, noras, genros, 13 netos. Eu tenho muito que sonhar, né? Eu tenho um sonho é viver ainda bastante tempo, com saúde, e conhecer alguns bisnetos. Esse é um sonho meu. Conhecer netos, caso esse filho que é solteiro, caso venha a ter filhos, será uma alegria conhecer filho dele, né? E tem meus sonhos particulares também, que prefiro não falar. E o que a senhora que recado a senhora daria, que mensagem a senhora daria, assim, deixaria para essa juventude que vem vindo agora, para esse pessoal, para essas crianças, para esses jovens que vem vindo agora? Serem honestos. Porque se o Brasil está como está, é por causa da desonestidade. Serem honestos, acreditarem no amanhã, porque o amanhã deles pode ser muito bonito. Quando a gente contatou a senhora, nós falamos que era de uma memória oral. Uhum. O que a senhora acha de deixar o depoimento da sua vida? Obviamente que seria assim mais longo, né? Nós teríamos que ter um contato maior para ficarmos sabendo de mais coisas. Mas a senhora está aqui hoje contando essas coisas para nós. Eu não compreendi. O que a senhora acha da senhora estar aqui hoje contando essas coisas? Que eu acho? As coisas da sua vida, da sua infância. Achei muito gostoso. É importante a gente conversar com alguém dar atenção a gente, entende? E lembrar as coisas boas é muito bom. E as más, a gente lembra também. Lembra, mas não deixa que o sofrimento do ontem estrague a alegria do hoje. Então, a gente lembra das coisas más e eu penso assim, aguentei, acabou, entende? Sofri muito. Mas eu aguentei, então pronto, acabou. O sofrimento passado não me atinge. Agora tem coisas assim, muito doídas, como a morte do meu genro, por exemplo. Eu perdi um filhinho no 4º mês de gravidez. Poxa, mas era meu filho. Eu tinha amor nele. Foi uma dor muito grande, a perda de meus pais. Mas, bom, meus pais já eram idosos. Perdi uma irmã, ela estava com 18 anos, eu com 10. Eu era muito ligada a ela, me lembro. Mas aquilo me dói muito, mas eu penso assim, faz parte da vida. Eu não sou diferente de outras pessoas. Se outras sofrem, né, sofrimento existe. Então, se outras pessoas aguentam sofrimentos, eu penso assim, eu também aguento. Mas estar aqui conversando com você foi muito importante.
Nunca, enquanto eu for consciente, enquanto eu viver e pretendo morrer consciente, nunca vou me esquecer de você. Foi muito importante. Nós agradecemos. Muito gostoso estar aqui. Falo você, que é você que está conversando comigo, mas ele, você. Afinal, todos que me atenderam ali foram todos super atenciosos comigo, legais. Me valorizaram uma pessoa idosa. Agora, eu não tenho queixa de dizer que discrimina idosos. Felizmente, isso comigo não acontece. As pessoas sempre são atenciosas comigo. Nós é que temos que agradecer da senhora ter vindo aqui. Agradeço muito mesmo, foi muito bom. E ter contado para nós toda essa sua experiência, ter contado um pedaço da sua vida. Um pedaço. Obrigada. Da minha vida. Eu que agradeço.